Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 37. Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento, e a palavra em si mesma já significa origem, o início de tudo. Esse livro põe-se a contar desde a criação e a saída de Abraão para uma terra que Deus prometeu a ele, e Abraão, a experiência com seu filho Isaque, depois o nascimento dos filhos de Isaque, Esaú e Jacó, e nós chegamos ao capítulo 37 com o nascimento dos filhos de Jacó. Jacó vai ter 12 filhos, terá 12 filhos, e cada tribo de Israel vai receber o nome de um dos filhos de Jacó. Deus vai honrar Jacó na sua mudança, na sua transformação. Às vezes nós queremos ser abençoados por Deus, mas não estamos dispostos a mudar. Não queremos ceder 1 milímetro sequer no nosso comportamento, mas ainda assim gostaríamos de ser abençoados. Jacó tem um nome, e o seu nome significa Jacó, trapaceiro, o enganador. E ele, na sua profunda experiência com Deus, Deus diz a ele: eu vou te dar um outro nome, você vai se chamar Israel, ou no hebraico Israel. Você vai ter um novo nome, o seu nome vai significar o homem que está perto de Deus. Você vai deixar de ser enganador, e você, a partir de agora, você será Israel, ou seja, você vai ser o homem que anda com Deus, vai estar perto, próximo de Deus o tempo todo. E ele entende que realmente tem que mudar. E aí vem o nascimento de seus filhos, seus casamentos, o nascimento dos seus filhos, e Deus vai, a partir desta realidade, Deus vai honrar o compromisso de Jacó. Diz assim o capítulo 37 do livro de Gênesis: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos, e os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais José do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E ele contou o sonho, dizendo: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, e com ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: José, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo
no coração. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela vida. Obrigado, ó Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que a vida é um vapor que aparece por um pouco tempo e depois desaparece. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque o tempo que tivermos de vida, esse tempo está nas mãos do Senhor. Agora, Senhor, alimenta-nos com a tua palavra. Move-nos, ó Deus, e demove-nos da nossa resistência para que tu mesmo tenhas lugar no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. José, o capítulo 37, ele diz assim a história de Jacó. E aí, ao invés dele dar continuidade ou ênfase para narrar a história de Jacó, que havia sido trapaceiro e tornou-se aquele que anda com Deus, Jacó, o texto começa a narrar a história de José. Por que ao invés de narrar a história de Jacó, imediatamente o autor do livro de Gênesis, Moisés, passa a narrar a história de José? Quando nós lemos a história de José, nós temos facilidade de entender por que o autor do livro vai fazer isso. Porque a história de José se sobrepõe à história de Jacó. José está numa família de mais 11 irmãos. E José, ele tem um sonho. Ele era profundamente amado por seu pai. E ele chama os irmãos e disse: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos no campo, estávamos fazendo feixes. E o feixe que eu preparei, vocês prepararam de vocês também. E de repente no sonho o meu feixe ficou de pé. E os de vocês rodearam e se curvaram diante daquele feixe que eu estava preparando. E aí os irmãos de José disseram: José, você está querendo dizer a nós, seus irmãos, que nós vamos servir a você? Vamos nos dobrar diante de você? E José não falou nada, disse: foi só o meu sonho. E aí José disse, dias depois, disse: olha, eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol e a lua, isso mesmo, o sol e a lua e 11 estrelas estavam se curvando do alto do céu até a terra diante de mim. E aí Jacó ouviu. E os irmãos ficaram ainda mais indignados com essa situação. Diz que Jacó disse: José, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos dobrar diante de você? José apenas estava contando o sonho, e os irmãos e os pais dele estavam interpretando. E José se silenciou, porque era um sonho, algo que Deus havia dado a ele enquanto ele estava dormindo, evidentemente. E muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, o sonho do pai é que o filho ultrapasse a sua realidade, é que o filho possa ir além dele, é que o filho possa chegar a lugares mais distantes que o pai já chegou, conquistar um horizonte muito além do que aquele que o pai conquistou. É o sonho de qualquer pai ver a ascensão do filho. É o momento em que você se realiza também na vida do filho. José, ele está ali, mas o pai está meio confuso com o sonho, porque o pai iria se dobrar diante dele, a mãe iria se dobrar diante dele, os irmãos iriam se dobrar diante dele. E aí chega um momento que nós percebemos que, logo nos versículos seguintes, os irmãos de José, eles se reúnem e dizem: nós temos que nos livrar dele. Isso foi quando, pastor? Semana passada? Não, há 4.000 anos. Já era assim. O mundo não mudou. Mas isso ganhou proporção naquela época. Não havia internet, não havia Facebook, as mídias sociais não estavam à disposição, mas ganhou proporção no escrito da Bíblia, a palavra do nosso Deus, o livro mais vendido na história da humanidade.
Eles se reuniram e disseram: nós temos que nos livrar dele. Se ele está dizendo que nós vamos nos curvar diante dele, nós temos que nos livrar dele. O grande problema, nós estamos no último domingo do ano, é que ainda há pessoas pensando assim. Ainda há pessoas que não conseguem pensar que elas são capazes de ir além do que aquilo que já está estabelecido, que são capazes de se realizarem ainda mais. E imediatamente elas pensam: nós temos que derrubar alguém, temos que colocar alguém no chão, temos que impedir que a ascensão dele. Você tem que proporcionar a sua ascensão, você tem que pensar que você pode ir além. Os irmãos José pensaram: nós temos que derrubar José. E nós estamos numa sociedade onde as pessoas se reúnem para derrubar as outras pessoas. Até hoje, ainda é característica da nossa sociedade. A ascensão de qualquer pessoa incomoda outras pessoas. Se você aparecer numa perspectiva melhor, você pode esperar que alguém vai querer derrubar você, alguém vai falar mal de você, alguém vai desconfiar de você. Fulano deve estar roubando, olha lá, está melhorando de vida. Ao invés dos irmãos José pensarem: nós vamos trabalhar mais, nós vamos planejar melhor, nós vamos rever todo o nosso procedimento, nós vamos crescer, José, nós não vamos nos curvar, porque nós vamos crescer. Se você tem perspectiva para o ano que vem de derrubar alguém, pense, analise o que você pode fazer, o quanto você pode crescer, o quanto você pode investir no tempo que você tem, o que é que você pode fazer de melhor para você. Não gaste, não canalize o seu potencial pensando na derrubada do outro. Sabe o que eles fizeram? Eles se juntaram, e quando José estava no campo, junto com eles, só os irmãos, eles disseram: agora nós podemos matar José, podemos nos livrar dele. Pegaram a túnica que Jacó havia feito para ele, mataram uma cabra, queriam matar José. Rubens disse: não vamos fazer isso. O irmão mais velho disse: não vamos fazer isso. Nós coloquemos dentro dessa cisterna, deixa ele morrer dentro dessa cisterna. E eles então jogaram José numa cisterna, pegaram a sua túnica, mancharam com sangue de uma cabra, voltaram para o pai Jacó e disseram: olha, um animal atacou José e o destruiu e ele morreu. Jacó ficou profundamente arrasado com a morte do seu filho, a notícia da morte do seu filho. E os irmãos ficaram pensando: o que é que a gente faz com ele? Eles sabiam que José estava no fundo de uma cisterna vazia, e eles ficaram conjecturando: o que é que nós vamos fazer? O que é que a gente faz agora com José? E passa uma caravana de mercadores indo para o Egito, e eles pensam o seguinte: vamos vender José, a gente vende como escravo, ele vai embora para o Egito é longe, a gente nunca mais vai ver José, e a gente ainda ganha um dinheiro com a venda de José. E eles venderam José, e José foi para o Egito como escravo. Chegando ao Egito, o grande problema dos irmãos de José, que eles não perceberam, é que a Bíblia diz que Deus era com José. E quando você percebe claramente que Deus é contigo, não importa quem se levanta contra você, não importa a pessoa que está tentando derrubar você, não importa o quão Maquiavel o indivíduo seja para impedir a realização do plano de Deus na sua vida, não importa. A Bíblia diz: Deus era com José, e ele é levado para o Egito, e ele está entre os escravos no mercado do Egito. E um oficial da casa de Faraó, Potifar, ele vai comprar um escravo. E ele vai observando entre os escravos, e Deus toca no coração dele comprar José. Ele compra José, e quando José vem trabalhar na sua casa, ele percebe as habilidades de José. José sabia ler e escrever, que era uma coisa difícil naqueles dias. José tinha capacidade de liderança, conhecia a arte da matemática que nós temos hoje, não com as operações que nós temos, porque foram inventadas depois, mais tarde, por Blaise Pascal
já no século 17. Mas ele tinha habilidades. E Potifar, percebendo a habilidade de José, diz: José, eu quero dizer uma coisa a você. Eu quero colocar você como a primeira pessoa depois de mim na minha casa, na administração dos meus negócios. E José se torna o primeiro, o líder depois de Potifar, na casa de Potifar, em seus negócios. Mas tem uma coisa, José: não toques na minha mulher. Tudo que está aí está à sua disposição, mas a minha mulher não. O problema é que a mulher de Potifar vai se apaixonar por José. E José corre dela. E ela corre atrás de José. E José foge dela. E ela corre atrás de José. Potifar sai com o exército. E ele fica sozinho em casa. E a narrativa é interessante, porque essa mulher vai atrás de José o tempo todo. Onde José está, ela vai: Zezinho, vem cá, Zezinho. Vem cá, Zezinho, a gente precisa conversar. Zezinho, senta aqui. E José, diz a Bíblia, que não dava confiança a essa mulher. E aí ela inventa, já que não conseguia coisa alguma com José, ela inventa que José tentou seduzi-la. Potifar manda prender José. E José vai parar na prisão do Egito. A gente pode parar para pensar nesse momento e dizer assim: então acabou a vinda de José. Não. A Bíblia diz: e Deus era com José. Imagine começar o ano. Quantas pessoas estão presas nesse momento? Você sabia que 92% das pessoas que se convertem na prisão, elas não voltam para a prisão quando saem de lá? Há um pavilhão em Bangu, a metade de um pavilhão, que é uma ala reservada somente aos evangélicos. 402 presos estão ali. E eles fazem culto todos os dias. Se você andar pelo corredor de qualquer pavilhão de Bangu, você vai perceber que há pichações, paredes caindo os pedaços, lixo pelo chão, papel espalhado. E quando abre a ala do pavilhão onde estão aqueles que se converteram na prisão, você entra, você fica abismado, parece outro mundo. É tudo pintado, tem plantas, eles se reúnem, tocam violão, eles cantam, eles estão juntos. Você vê pessoas de mãos dadas orando, pedindo a Deus para abençoar. E 92% daqueles que saem da prisão, que se converteram lá dentro, nunca mais voltam para a prisão. Pastor, e aqueles que não se convertem? 83% deles voltam para o presídio. José vai parar no Egito, vai parar na prisão. Mas a diferença é que Deus era com José. O grande perigo é você começar a vida, ou começar o ano de 2022 sem Deus no seu negócio, sem Deus na sua profissão, sem Deus no seu casamento, sem Deus na educação dos seus filhos, sem Deus onde quer que você esteja, seja o que for que você esteja pensando. Começar o ano novo sem Deus. José chega ao presídio, levado pela guarda de Potifar. Quando ele começa a lidar com as pessoas no presídio, o chefe da carceragem, diz o texto bíblico, chama José e diz: você vai coordenar aqui a cadeia. Como assim? Onde José foi, Deus honrou até no presídio. Disse: você vai ficar responsável por todos os demais presos. Você vai fazer a escala deles. Você vai coordenar o trabalho que eles vão realizar aqui dentro. Você vai coordenar a alimentação que eles vão receber. Tudo vai ficar por sua conta, até no presídio. Tem um pastor amigo meu que disse, pastor Sidaco, diz: se José fosse para o inferno, ele ia chegar no inferno dizendo: ó, vamos varrer isso tudo aqui, apaga esse fogo aqui, vamos acertar essas coisas todas aqui, porque eu não quero bagunça aqui não, porque eu acabei de chegar, eu quero tudo organizado. Onde José ia, diz a Bíblia que Deus era com ele.
E José, Deus deu a ele a capacidade de interpretar sonhos. Ele um dia está na sua cela, se aproxima dele um copeiro e um padeiro. Se aproximam dele um copeiro e um padeiro. E ao se aproximarem os dois, dizem: José, nós gostaríamos de conversar com você. E o copeiro diz: eu estava deitado e eu tive um sonho esta noite. Eu sonhei que haviam 3 ramos, haviam uvas, e eu tirava das uvas o vinho, e eu colocava num copo. José me disse: que sonho é esse? E disse: daqui a 3 dias, você será chamado por Faraó, e você será posto em liberdade. E aí o padeiro escutou aquilo, que estava preso também, e disse: e eu? Disse: qual é o seu sonho? Eu sonhei que estava fazendo uma massa, preparando pães, e estava preparando os pães, e eu estava servindo os pães. E ele conta o sonho dele. José diz para ele: isso quer dizer que daqui a 3 dias você vai ser executado. Vão cortar a sua cabeça. Os nossos sonhos, uns nos levam à plena realização, e outros sonhos nos levam até a morte, nos levam à destruição total. O seu sonho pode te levar ao ápice daquilo que você gostaria de alcançar, ou o seu sonho pode te levar ao fundo do poço, à morte. E assim aconteceu. 3 dias depois, o padeiro foi executado e o copeiro foi reintegrado no palácio de Faraó. Dias depois, tempos depois, o copeiro está servindo à mesa do rei. O copeiro tinha uma função extremamente importante. Toda vez que serve um vinho, por exemplo, para um rei, vai lá, prepara, coloca uma taça, e antes do rei beber o vinho, o copeiro colocava numa taça um pouco e tomava. Se tivesse envenenado para matar o rei, o copeiro caía ali mesmo morto. Era um homem de confiança, era um homem em quem o rei depositava sua própria vida. Por isso, levanta-se até o dia de hoje o copo, o cálice, a taça. E muitas pessoas dizem: viva o rei! Essa é uma expressão do copeiro, que diante do rei, ele pegava a taça, colocava o vinho, e se tivesse envenenado ou não, ele teria que experimentar. E ele levantava e dizia: viva o rei! Que eu morra, mas que viva o rei! E ele tomava o vinho que o rei iria tomar. O rei está incomodado na sala do seu palácio. E ele diz: eu tive um sonho. E eu tive um sonho que eu não consigo lembrar bem o sonho direito. Mas chama alguém que possa interpretar o meu sonho. Algumas pessoas vêm, alguns magos, alguns encantadores. E o copeiro está assistindo aquilo tudo, porque ele ficava ali próximo ao rei. E um vem e diz: mas se o senhor não me contar o sonho, como é que eu vou saber? Vou interpretar o sonho. E aí o copeiro olha para o rei desolado, o faraó desolado, e diz a ele: Faraó, lá na prisão tem um cara que aconteceu isso, ele disse que eu seria reintegrado. 3 dias depois eu já estava aqui. O nome dele é José, ele é hebreu, ele foi escravo na casa de Potifar, ele foi injustiçado e ele está preso. E Faraó diz: manda buscar esse camarada. E vem José, se aproxima. José se aproxima de Faraó. Faraó diz: eu tive um sonho, e eu não sei bem o sonho, e eu queria que você interpretasse. E José disse: o senhor sonhou que estava na beira do rio, 7 vacas gordas estavam pastando, e vieram 7 vacas magras e comeram as 7 vacas gordas. O senhor sonhou que estava numa plantação e havia espigas viçosas de milho, e apareceram espigas mirradas, e elas destruíram as espigas viçosas.
E Faraó disse: foi isso mesmo. E ele disse: isso quer dizer, as 7 vacas gordas, as 7 espigas viçosas, que virão 7 anos de fartura. Os campos vão produzir como nunca produziram, os currais vão produzir como nunca produziram, haverá abundância sobre toda a face da terra. E as 7 vacas magras que comem as 7 vacas gordas, e as 7 espigas mirradas que destroem as 7 espigas viçosas, são os 7 anos seguintes. Virá uma fome sobre toda a terra, como nunca foi experimentado. Depois de 7 anos de abundância, 7 anos de fome. E aí Faraó olhou para ele, e o que eu faço? José disse: construa celeiros em todas as cidades, e durante os 7 anos de abundância, guarde nos celeiros, construa mais celeiros, encha os celeiros, aumente todas as reservas que puder, do Egito e de todas as terras conquistadas. E quando chegarem os 7 anos de fome, o Egito terá guardado para os 7 anos de fome. E assim, Faraó olhou para ele e disse: nós vamos fazer isto, mas eu preciso de um homem inteligente, capaz, um homem que seja bem-aventurado, e eu constituo você primeiro-ministro do Egito. Tudo estará na sua mão. Você vai visitar todas as cidades, você vai construir todos os celeiros, você vai levantar pessoas para administrarem toda a produção do Egito ao longo dos 7 anos de abundância, e nós vamos guardar tudo o que nós pudermos. E diz o texto que José visitou todas as cidades, construiu celeiros, nomeou líderes para trabalhar com ele, e o Egito ficou abarrotado de comida. Quando terminaram os 7 anos, e que chegou o primeiro ano da fome, havia a abundância no Egito, e o mundo inteiro estava passando fome. Lá em Hebrom, os irmãos de José começaram a passar fome, junto com seu pai. E aí, Jacó está com os filhos passando fome, o pai e os irmãos de José. E o que nós vamos fazer? E Rubens, o mais velho, diz assim: eu ouvi dizer que no Egito tem comida em abundância. Eles não sabem que o primeiro-ministro do Egito é José. Nós vamos fazer viagens de dias, levar as nossas mulas com o alimento que temos, vamos alimentar as mulas na estrada, para que possamos trazer comida para nós, para que não morramos de fome. E eles se deslocam para o Egito. Há alguns incidentes neste momento, mas eu vou direto ao final da história, do texto bíblico. Os irmãos de José estão diante de José, e eles querem comida, e eles estão ajoelhados, pedindo pelo amor de Deus que seja vendido comida. José reconhece todos eles, mas eles não reconhecem José. José, evidentemente, está com a vestimenta do segundo homem do Egito, o primeiro-ministro. José traz à sua cabeça, evidentemente, um cocar. José traz no dedo um anel, um cetro na mão, e ele está olhando para os irmãos, e os irmãos não conseguem conhecê-lo, mas José consegue perceber cada um deles diante dele, e eles estão ajoelhados. Vocês lembram do início do capítulo 37? José disse: Deus me disse que o meu feixe ficava de pé, e o de vocês se dobrava diante de mim. Eu creio que Deus tem um plano para mim e para você. José retira sua cobertura,
passa a mão, remove a pintura típica dos egípcios, borra o rosto e vai removendo a maquiagem, e chorando, ele diz: eu sou José. Talvez você pensasse assim: eu dava uma coça em cada um deles, não é isso? Ah, mas se fosse comigo agora eles iam ver. José diz: vai buscar seu pai, seu irmão mais novo, vai buscar, porque há abundância de comida aqui no Egito para vocês viverem aqui. Não importa 2022, não importa a cisterna, não importa a cadeia, não importa a calúnia da esposa de Potifar, não importam essas coisas que estão te esperando em 2022, não importam. O que importa é se você vai entrar esse ano com Deus ou não. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença. Há um escritor brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade. Ele é conhecido no Brasil e fora do Brasil. Tem estátua no Rio de Janeiro. De vez em quando o pessoal arranca o óculos dele, a prefeitura vai lá e coloca de novo. Mas Drummond de Andrade tem uma poesia, tem muitas. No meio do caminho tinha uma pedra, conversa de adolescentes. Mas ele tem uma poesia que diz: e agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou. O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, e se você morresse? Mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto para que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Sabe qual é a diferença do José do Egito e o José de Drummond de Andrade? É que o José de Drummond de Andrade não tem saída. O José do Egito, olhando para o alto, todo dia encontrava uma saída. E agora você, que o ano acabou, 2021 se foi, 2022 está à porta. E agora você que não realizou os seus planos, que viu que todos eles entraram pelo cano. E agora você, o que vai fazer? Vai se esconder ou aproveitar e morrer? E agora, que nenhum dos seus planos conseguiu realizar,
O que você vai fazer? Deitar e esperar? Eu te digo com o coração aberto, que mesmo num ano novo isto é certo. Se você quiser, Deus pode te ajudar e começar um ano novo, cheio de vitórias para alcançar. Não importa a cisterna, não importa o Egito, Deus sabe muito mais do que a guerra e até mais do que isto. Se você quiser, Deus vai contigo ao Egito, vai contigo à prisão. Deus faz de você não um derrotado, mas no meio das lutas, um verdadeiro campeão. E agora, José, o sonho acabou? Não. Apenas o ano terminou, mas o sonho continua. Ainda que a vida seja nua, você pode conquistar, se deixar Deus te ajudar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O ano terminou, mas o Senhor não. O ano acabou, mas nós estamos aqui. Vencemos, ó Deus, a pandemia, as dificuldades, tudo ajudados pelo Senhor. Agora abençoa, ó Deus, cada um de nós, que o ano de 2022 possa chegar como uma porta aberta para andarmos na presença do Senhor. Abençoa cada pessoa, cada família aqui representada, cada casamento, que todos sejamos abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.